Como estudar do jeito fácil por questões? Quais os motivos de estudar por questões? Você sabe se realmente é efetivo você estudar só por questões? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Leandro Cervantes, sou procurador legislativo municipal, já fui aprovado em vários concursos públicos e agora a minha missão é fazer você passar em concurso público. Então, por que estudar questões? Primeiro motivo de você estudar por questões é porque você revisa a matéria que você estudou. O segundo motivo de você estudar por questões é que você vai medir o conhecimento da matéria que você estudou. Então, eu estudei, agora fazendo questões eu estou medindo o conhecimento que eu tive da parte teórica. E o terceiro motivo é que, através de questões, é que você verifica aquilo que você vai precisar estudar mais e aquilo que você vai estudar menos. E isso também você vai fazer verificando o que mais cai na prova ou na área do concurso que você pretende prestar. E nessas alturas do campeonato, eu acredito que se você está assistindo aqui os vídeos que eu estou colocando no meu canal, você já deve ter definido uma área para estudar para o concurso público. Se você ainda não definiu a área do seu concurso público ou se você está na dúvida de como definir a área do seu concurso público, eu recomendo que você assista um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu dei várias dicas para você de como você definir o cargo público para você estudar para concurso. E vai lá assistir esse vídeo, porque se você ficar atirando para todo lado, sem ter um objetivo definido, você vai demorar muito mais tempo para passar e quando você demora mais tempo para passar, a tendência é que você desista do seu objetivo. Então corre lá, assiste o vídeo, a partir daí você vai saber como definir a área para você estudar para o seu concurso público. Depois de ter estudado a matéria, é resolvendo questões que você vai saber se você está bem ou não naquela matéria que você estudou. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar para você o jeito fácil de estudar por questões para você passar no seu concurso público. Por quê? Porque estudar por questões tem o jeito tradicional, que é aquele jeito que você estuda a matéria e depois você vai e faz questões. Mas eu prometo falar para você nesse vídeo que existe um jeito que, na minha opinião, é muito mais fácil de estudar por questões. Fica comigo. Então, sem enrolação, vamos para as dicas de como estudar de um jeito fácil por questões. E a primeira dica que eu dou para você é: procure resolver questões que tenham comentários e que estejam atualizadas. E existem aí alguns sites, como por exemplo o QConcursos, o Tag Concursos, o Exponencial Concurso, enfim, são alguns outros sites que você pode estudar questões e lá geralmente tem o comentário dos professores nessas questões. Eu, por exemplo, prefiro estudar por livro de questões. E aqui eu tenho um livro de questões que vou mostrar para vocês, que é o livro Revisaço, da editora Juspódio. E tem também alguns livros de questões, como por exemplo da editora Foco, que eu vou deixar aqui no link para você dar uma olhada depois. E se você tem interesse nesse livro que eu estou te falando aqui, do Revisaço, eu vou deixar o link aqui para você na descrição. E é claro, você vai comprar um livro de questões de acordo com a área do concurso que você já escolheu. Então, a primeira dica de estudar do jeito certo por questões é comprando ou adquirindo um site de questões atualizadas. Não adianta nada você resolver questões desatualizadas, hein? A segunda dica de como estudar de um jeito fácil por questões é você anotando os erros que você cometeu nas questões que você resolveu num caderno. Então, aqueles assuntos que você está errando, vai anotando num caderno ou numa página do Word. Por quê? Porque a partir desses conteúdos que você está errando mais, é que você vai voltar e vai priorizar os estudos depois. Então, estou resolvendo questões sobre direito administrativo. Estudei os elementos do ato administrativo. E aí eu percebi que eu estou errando bastante a parte de competência, né? Que um dos elementos do ato administrativo é a competência. Eu percebi que fazendo as questões, eu estou errando muito essa parte de competência. Então, o que eu vou fazer? Vou anotar no caderno e depois, quando eu for estudar a parte teórica, aí sim eu vou dar mais prioridade para a parte de competência. Imagine que nos outros elementos do ato administrativo você está indo bem nas questões. Então, você vai priorizar aquilo que você está errando mais. A terceira dica de como estudar do jeito fácil por questões é você anotar o percentual de acerto que você está tendo naquela matéria. Então, você resolveu uma questão de determinado assunto. O que você vai fazer? Opa, estou indo bem aqui nesse assunto, estou acertando, por exemplo, 95%. Em outro assunto, estou acertando 40%. Então, vai anotando isso numa planilha do Excel, de acordo com os conteúdos que você vai estudando. Isso também é importante para você fazer um controle e dar prioridade depois no momento em que você for estudar. A quarta dica de como estudar
estudar do jeito fácil por questões é você resolver questões depois de 48 horas que você estudou a parte teórica. Eu já falei para você que até o final desse vídeo eu vou te dar uma forma melhor de você estudar questões de concurso, mas a gente sabe que geralmente o que se faz? Primeiro você estuda a parte teórica, depois você parte para resolver questões. Eu vou te dar então até o final desse vídeo uma forma de você resolver questões de um jeito mais eficaz. Daí o nome desse vídeo, como estudar de um jeito fácil por questões. Então depois que você estudou a parte teórica, 48 horas depois você faz questões sobre aquele assunto. Mas você pode também acabar de estudar a parte teórica. Então, por exemplo, estudei crase. Logo após acabar de estudar crase, você já pega e já vai lá e já resolve algumas questões desse assunto. E aí depois de um tempo, você vai e volta a resolver questões de crase, que é o nosso exemplo aqui. Inclusive, eu falei isso em outro vídeo de memorização, que eu vou deixar aqui no card para você e você vai lá assistir. É importante ver lá os passos que eu dei para você também naquele vídeo, para você estudar e memorizar bem a matéria. E a quinta dica de como estudar do jeito fácil por questões é você pegar o edital do seu concurso público e você ir estudando item a item as questões relacionadas a esses itens. E aí você vai resolvendo questões conforme o seu cronograma de estudos. Você colocou lá na segunda-feira que você vai resolver questão de língua portuguesa na parte de crase. Então, na segunda-feira, você lê as questões de crase e leia os comentários. Aí na sexta-feira, imagine que você vai estudar de novo língua portuguesa, porque tem no seu cronograma de estudo. Então, na sexta-feira você não vai resolver questões de crase de novo. Agora você vai passar para um próximo conteúdo. Você vai resolver questões, por exemplo, de concordância nominal. E isso você vai fazendo de acordo com cada item que tem lá no seu edital e com a sequência que está no edital. Então, tem a sequência crase, concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, regência verbal. Você vai resolvendo de acordo com cada um desses itens e cada um desses itens de acordo com o seu cronograma de estudos. Então chegou o momento de eu dizer para você nesse vídeo qual é, na minha opinião, o jeito mais fácil de você estudar por questões. Lembra que eu prometi para você no início desse vídeo? Então vamos lá. Na minha opinião, o jeito mais fácil de você estudar por questões é, depois que você definiu a área do seu concurso público, logo em seguida você já vai fazer questões. Pega um livro de questões que esteja atualizado com questões comentadas ou um site de questão com questões atualizadas e comentadas, e aí você começa a resolver questões e começa a ler os comentários dessas questões. E aí você já vai percebendo o que é mais importante naquele conteúdo para estudar. Depois que você fez as questões e leu os comentários dessas questões, então você vai para a parte teórica. Ou seja, depois de fazer, por exemplo, questões de crase e ler os comentários, você pega um livro de língua portuguesa ou pega videoaulas de língua portuguesa relacionada à crase e aí você estuda a parte teórica. Por que é importante você estudar a parte teórica? Porque às vezes só fazendo questões você vai deixar buracos ali naquela matéria. Ou seja, pode ser que você estudou por questões, mas existam ali conteúdos na parte teórica que você não estudou nas questões. Por quê? Porque às vezes o examinador ele só escolheu determinadas partes para cobrar e não cobrou outras partes que eram importantes também de você saber. E aí, depois que você estudou a parte teórica, depois de 48 horas, você volta a fazer questões desse assunto. E isso você já vai organizar lá no seu cronograma de estudos. Aí é importante, não queira estudar todas as questões relacionadas ao assunto, relacionadas àquela matéria, de uma só vez. Então, se você está estudando crase, por exemplo, não pega um livro de questões comentadas e resolva todas as questões de crase. Resolva um pouco cada dia, de acordo com o seu cronograma de estudos, porque aí você fica revisando a matéria. E agora a minha resposta sincera: é possível estudar somente por questões? E aí a minha resposta vai ser: depende. Por que depende? Se você é um concurseiro que já está estudando a parte teórica há algum tempo, então é possível que essas partes que você já estudou, você só fique revisando através de questões. Então, na minha opinião, você vai estudar por questões só no início, para você saber o que vai cair no seu concurso público, depois você vai estudar a parte teórica e vai resolver questões de novo. Mas é importante a parte teórica. Agora, para você que está mais avançado no concurso, para você que já estudou bem a parte teórica, então sim, é possível de só ficar estudando por questões, porque as questões é uma ótima forma de você ficar revisando aquele conteúdo que você estudou. Eu já falei para você que eu passei 3 vezes em primeiro lugar no concurso de procurador legislativo, e essa, pessoal, é basicamente uma técnica que eu utilizei para passar no concurso de procurador legislativo municipal
Municipal e nos demais concursos que eu passei. Então, esse foi o vídeo de como estudar por questões de um jeito fácil. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscreve aqui no meu canal, e se eu te dei alguma ideia, se você teve algum insight, alguma coisa legal com esse vídeo aqui, alguma ideia bacana de como estudar para concurso, eu gostaria que você fizesse um comentário aqui, porque isso também é importante para eu fazer outros vídeos, para eu fazer outros conteúdos aqui nesse canal. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!